em Mateus capítulo 10 e 16. O tema, na verdade, poderia ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Mas eu quero enfatizar nesse texto a prudência. E vocês vão entender ao longo dessas lições. Jesus estava preparando seus discípulos para cumprir a missão de levar o evangelho aos judeus. Os discípulos eram como ovelhas sendo enviadas para o meio de lobos perigosos. Enquanto os lobos são cruéis, as ovelhas são desamparadas. Os lobos são astutos e as ovelhas são ingênuas. Sendo assim, para que essas ovelhas, ou seja, os discípulos, pudessem sobreviver, elas precisariam aprender com outras criaturas, as serpentes e as pombas. Então, Jesus, nesse texto aí de Mateus capítulo 10, não só o versículo 16, mas todo o capítulo 10, Jesus está comissionando os discípulos. Ele está enviando os discípulos para pregar o evangelho. E, inicialmente, todos vocês sabem que o evangelho era pregado primeiramente aos judeus. O evangelho foi expandido às outras nações depois disso, depois da assunção de Jesus ao céu, na despedida de Jesus, é que ele disse que o evangelho deve ser pregado a todos. Mas, inicialmente, a ordem de Jesus, e até porque ele falou isso desde o início, que ele veio para os seus, ele veio para o seu povo. João, quando ele escreve o evangelho, ele já faz uma abertura, dizendo, ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. Mas João já está fazendo uma introdução, tipo quando você escreve uma redação, quando você vai escrever um livro, uma história, você já sabe qual vai ser o final. Então, na sua introdução, você já diz o final daquilo. Então, quando João coloca isso no primeiro capítulo, é porque ele já sabia o que estava lá no último. Ele estava compilando toda a história de Jesus. Então, veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas a todos quantos, né, receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, esse evangelho que nós conhecemos, a ordem de Jesus foi, primeiro pregar aos filhos, primeiro pregar aos judeus, primeiro pregar ao nosso povo. Então, Jesus estava enviando seus discípulos para essa missão. A missão de Mateus capítulo 10 era essa. Só que Jesus usa um termo, ele faz uma comparação com dois animais, né? Ele diz, olha, eu estou enviando vocês, e essa missão é assim, é como se vocês fossem ovelhas que estão sendo enviadas para o meio de lobos. O lobo é um dos predadores da ovelha. A ovelha tem alguns predadores, mas o lobo é um dos predadores mais fortes e mais temidos pelas ovelhas. Então, Jesus, ele está deixando claro o nível dessa missão. Eu queria voltar com vocês aí para alguns pontos importantes das ovelhas e dos lobos. Olha o que diz aqui, os lobos são cruéis. A gente está falando aqui de natureza, a gente está falando aqui de instinto animal, não é de maldade como a gente conhece, a gente está falando de instinto animal, né? O instinto do lobo é cruel, ele é um predador, ele vai atrás da sua caça, ele vai atrás da sua presa. Então os lobos, eles são cruéis. E lembrando, a gente está falando aqui de animais de selva, de floresta, né? A gente está falando de nada que é domesticado. Os lobos são cruéis, as ovelhas são desamparadas. Toda ovelha precisa de um pastor. Toda ovelha precisa de cuidados. A ovelha, ela não sobrevive sozinha, desgarrada. A ovelha precisa de alguém que cuide dela. Esses dias até o pastor pegou um vídeo, a gente estava assistindo um vídeo de uma ovelha que estava doente porque ela se desgarrou e a lã cresceu demais. E aí o dono fez o vídeo para mostrar o que é que acontece quando a ovelha não tem cuidados. Aquela lã gigante, só que suja e dado nó, aquela lã esquisita. Aí quando ele começou a tosar, porque eles tosam de um jeito que tira inteiro, né? Não tira de pedaço, ele tira aquela, parece uma capa. Dá para você fazer um tapete, uma capa, porque ele tira inteiro. Quando ele tirou, a ovelha estava dessa finura. A lã estava matando ela, estava sufocando, porque a ovelha, ela não foi feita, ela não foi criada por Deus para viver desgarrada, desamparada, sem um cuidado. Ela precisa ser tosada, ela precisa ser conduzida, ela precisa de cuidados. A ovelha não é um animal como outros que vivem aí, que resolve a sua vida e está tudo certo.
Não, ela precisa de cuidados, ela precisa de um pastor, ela precisa de um aprisco, ela precisa ter todo esse cuidado. É da natureza, a gente está falando aqui de natureza. Enquanto o lobo anda aí, e ele é um predador, e ele vive a sua vida. É tanto que, quando Jesus faz a comparação de ovelha e bode, quem aqui já conviveu pelo menos um pouquinho com bode? Porque no nosso caso aqui, eu acho que é mais comum você conviver mais com bode do que com ovelha. Ovelha não é uma coisa muito comum na nossa região. Eu digo porque minha família é do sítio e é muito mais comum o bode, o cabrito, do que a ovelha. É uma coisa mais comum da gente ver. Eu já tive essa convivência e realmente é muito diferente. Ele é arisco. Você pode botar a melhor comida, ele vai comer o que ele quiser. Lata, ferro, lixo. É um bicho assim, arisco. A ovelha não. A ovelha, ela não come qualquer coisa. A ovelha, ela não bebe qualquer água. A água tem que ser limpa. Ovelha não bebe em água tumultuada. Se a água estiver muito tumultuada ou turva, ela não bebe. Ela é cheia de frescurinha. Mas olha só, Jesus nos compara a eles. Jesus disse que nós somos assim. Que nós precisamos de cuidados, que nós não somos predadores, mas nós temos que nos proteger contra. Porque tudo, você tem que entender que tudo que está na Bíblia tem um propósito, não está ali. Não é porque Jesus não tinha assunto e ele poderia usar qualquer exemplo. Não, esse exemplo foi usado de propósito. Jesus, ele não diz, eu sou um toureiro, eu sou um... Não, ele diz, eu sou um pastor. E ele está usando o contexto de pastor de ovelhas. Ele não está usando... Não existia esse contexto que nós conhecemos hoje, de pastor de pessoas. Ele estava falando de pastor de ovelhas. Ele estava se comparando a uma pessoa que cuida de ovelhas. Ele disse, eu sou esse pastor que cuida, que dá a vida. Então a gente precisa entender por que essa comparação. Então volte aí, ó. Lobos são cruéis, ovelhas desamparadas. Por quê? Precisam de cuidados. Lobos são astutos. Já ovelhas são ingênuas. É da natureza. Não tem nada de errado nisso aqui. Não é burrice. Não, é natureza. Ovelha é ingênua. Ovelha ela precisa ser guiada. Ela precisa ser ensinada. E ela é facilmente conduzida. Então isso tem os prós e tem os contras. E é isso que a gente vai ver nessas lições. Sendo assim, para que essas ovelhas, ou seja, os discípulos, e aí vamos colocar eu e você nessa história. Para que a gente sobreviva no meio dos lobos, a gente precisa o quê? Aprender com outras duas criaturas. Interessante, Jesus coloca na mesma frase, no mesmo versículo, no mesmo lugar. Estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Aí ele vai e bota mais outros dois bichos. Para isso, vocês vão ter que ser prudentes como as serpentes e mansos ou simples, e nós vamos ver o significado dessas palavras. Mansos ou simples como as pombas. Então a gente precisa aprender o que é que esses dois animais têm para nos ensinar.